Boa noite, queridas. Que alegria, que prazer estarmos aqui novamente, cultuarmos a Deus. Talvez você aí em casa, no conforto do seu lar, mas estamos juntas no mesmo espírito e queremos trazer uma palavra poderosa para te abençoar. Então, se você está aí, compartilha, divide essa palavra com outra mulher, que certamente você vai ser edificado, né? Às vezes estamos vivendo aí nos dias estranhos, né? De restrições, de liberdades, do nosso ir e vir, toque de recolher, crianças sem escola, enfim, toda a questão aí financeira, econômica também. Até parece períodos de guerra, né? Lógico que tudo isso não se compara a uma guerra. Mas, de certa forma, nós estamos, sim, como nação, como mundo, travando uma guerra contra o vírus, mas também contra as estruturas, né? De saúde, econômicas. Então, estamos num momento de lutas e batalhas. Mas não é sobre essa luta, né? E sobre essa batalha ou sobre esta guerra que eu quero falar com você nesta noite. Mas sobre outro tipo de batalha. Né, algumas semanas já, Deus tem falado muito ao meu coração. Estamos em guerra. Não baixe a guarda. Estamos em guerra. E hoje eu quero falar com você, mulher. Com você, guerreira, lutadora. Mas principalmente com você, mulher vencedora. Aliás, a Bíblia nos diz que nós somos mais que vencedoras. Então, hoje a minha palavra, a palavra que eu quero compartilhar com você é que somos mais que vencedoras. É isso que a Bíblia, é isso que a palavra de Deus nos garante. Então, mesmo em momentos difíceis, né, nós já temos a vitória em Cristo Jesus. Mas quando nós falamos em guerra, em lutas, já podemos imaginar que nós temos sim um adversário, um opositor. Eu gostaria de ler com você um texto que está lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Diz assim: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, em outras versões fala, o vosso adversário, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Esse texto está dizendo que eu e você temos um adversário, né? Ele não diz que Deus tem um adversário, porque o diabo não é adversário de Deus, porque não chega aos pés de Deus. Mas o diabo, ele anda ao nosso redor, buscando uma brechinha, buscando um lugar, buscando a quem possa devorar. Esse texto diz então, sejam sóbrios e vigiem. Ou seja, minha irmã, meu irmão, né? Se você está nos acompanhando aí, fique atento, não baixe a guarda, não se distraia. Estamos em guerra. Perceba as circunstâncias, aquilo que está nos rodeando. Lógico, né? Eu não estou falando para você fazer uma caça às bruxas e nem para você ficar com medo. Mas para você ficar atenta às circunstâncias que estão nos cercando. E que por vezes o diabo tem tentado roubar a nossa fé, a nossa convicção, a nossa paz. E muitas vezes ele usa enfermidades, a escassez, confusões, até opressões, que a gente nem sabe de onde veio. Né? Às vezes, conversando aqui com algumas irmãs, nós estávamos compartilhando, às vezes em casa, você está no quarto, você está sozinho, você acordou, parece que um ambiente pesado, um ambiente opressor. E o diabo está ali, buscando uma oportunidade. Então esse texto diz, sejam sóbrias, vigiem. E ser sóbria é não estar sobre qualquer efeito de algo externo. Uma pessoa embriagada, uma pessoa alcoolizada, uma pessoa até usuária de drogas, ela vai estar sobre efeito até de medicação, ela vai estar sobre o efeito de algo. Então ela não vai estar percebendo, né, todos os detalhes, ela não vai estar com seus reflexos, com a sua atenção, com o seu juízo capaz de decidir. Então esse texto está nos dizendo, irmãos, sejam sóbrias, vigiem, né, fiquem atentas, né, porque Jesus já nos deu a vitória.
E muitas vezes o diabo vem através de palavras, de sentimentos, de lembranças até do passado, de abusos, de sofrimento, causar dor e causar uma batalha. Né? E sobre isso, esse é um tema assim que nós queremos conversar nessa noite. Sobre a batalha, então, sobre a luta que nós enfrentamos. Mas em Efésios 6:10, ele diz assim, finalmente, ele já está acabando o livro de Efésios. E ele diz assim, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, esse texto de Efésios, capítulo 6, versículo 10, ele está nos dando aqui algumas orientações. Ele está dizendo primeiro que a nossa força, que o nosso poder está no Senhor. Então ele diz, fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Né? E que ele está dizendo, olha, a tua luta não é contra a carne, não é algo material, né? Não é contra pessoas. Então isso tem que ficar bem claro para nós nessa noite. A nossa luta não é contra pessoas. Né? Então às vezes parece que nós estamos lutando com o nosso marido, lutando com os nossos filhos, lutando com nossos pais, lutando com um chefe, com um colega de trabalho, com um vizinho. Parece que a nossa luta é contra pessoas, mas não é. Esse texto está dizendo, a nossa luta não é contra pessoas, mas contra forças espirituais. E nós precisamos entender isso. Né? Porque se nós entendermos isso, nós não vamos ficar chateados com o marido, nós não vamos ficar chateados com os filhos, nós vamos entender, presta atenção, vigie, tem algo estranho acontecendo aqui. Puxa, o diabo está tentando entrar na minha casa. O diabo está tentando entrar no meu trabalho, nas minhas relações, nos meus relacionamentos. Então nós precisamos estar atentos. A Bíblia nos ensina que nós somos corpo, alma e espírito. Existe um texto na Bíblia que diz que o corpo está pronto, né? Mas a carne é fraca. Na verdade, esse texto está dizendo que o nosso espírito está pronto. Nós já somos uma nova criação. Nós temos tudo o que nós precisamos em Cristo Jesus. Nós já somos uma nova criatura. Mas por vezes a nossa alma precisa estar atenta. O nosso corpo precisa estar atento cada dia. Em Efésios 4:27 ele diz assim, não deem lugar ao diabo. Isso significa que eu e você, por vezes, podemos dar lugar ao diabo. Às vezes em coisas simples, talvez por estarmos distraídas, não percebendo aquele momento, aquela circunstância, até o momento em que estamos vivendo hoje. Né? E que nós às vezes vamos vendo nós mesmos, né? Ficando em depressão, tristes, abatidos, e vamos permitindo o diabo encontrar lugar no nosso coração. E ele diz, não deem lugar ao diabo. Então, atenção, não dê chance para o inimigo. Né? Porque o diabo, irmãos, ele não quer só o seu casamento. Às vezes nós aconselhamos casais que chegam aqui, não, então eu vou me divorciar. E a gente fala, sabia que não adianta você se divorciar? Porque esse problema que você está enfrentando, o diabo vai querer os teus filhos, vai querer o seu emprego, o seu carro, as suas finanças, ou mesmo a sua saúde. Né? E na verdade, o diabo não quer nada disso. Ele não quer o seu marido, ele não quer o seu dinheiro, ele não quer o seu emprego. O que ele quer é destruir a sua e a minha fé. Ele quer nos tirar do nosso posicionamento em Cristo. Ele quer roubar a nossa visão de quem Deus é e de quem nós somos em Cristo. É isso que o diabo quer. E o principal campo de batalha é a nossa mente. Tem até um livro, né, chamado Campo de Batalha é a Mente. Mas quando o diabo consegue infiltrar no nosso pensamento, um engano, uma mentira. E esse pensamento nos leva a sentimentos. E esses sentimentos nos levam a um posicionamento. Às vezes um pensamento de fracasso,
um pensamento de derrota, um pensamento de medo, um pensamento de abandono, um pensamento de rejeição. E daqui a pouco nós estamos agasalhando esse pensamento, e esse pensamento vira um sentimento. E quando vira um sentimento, nós nos posicionamos de forma errada, né? Porque Jesus já nos deu a vitória. Então hoje é um tema meio, né? Batalha espiritual. Mas qual a estratégia que o diabo usa? Né? Um outro ponto aqui para nos atacar. A mesma que ele usou com Jesus. Né? Nós não vamos ler todo o texto aqui da tentação de Jesus. Mas o diabo, ele tentou Jesus em 3 áreas. E ele sempre começava assim: se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Se você é o Filho de Deus, se jogue desse penhasco e os anjos vão te cuidar. Se você é o Filho de Deus, né, reconheça que eu te darei todos esses reinos. O diabo usou 3 necessidades básicas do ser humano para tentar Jesus. Primeiro, a comida, ou seja, as necessidades. Né? Você não está passando fome? E a roupa? E o agasalho? Necessidades físicas. Mas ele também usou contra Jesus a segurança. Né? Se você se jogar daqui, os anjos vão te segurar. Essa foi a forma do diabo tentar a Jesus. E ele faz assim conosco. Nos traz sentimentos de insegurança, de medo, de vulnerabilidade. Da mesma forma ele faz com o ser humano, dizendo: você não é reconhecido. Né? Ele estava ali quando ele tentou Jesus, mostrando todos os reinos da terra. Ele estava tentando Jesus pelo reconhecimento, pela fama, pelo poder. E muitas vezes o diabo usa isso ainda com o ser humano. E diz: ninguém te ama, ninguém te quer, ninguém te reconhece. E na verdade, apesar dele usar essas 3 necessidades básicas do ser humano, que é a comida, o alimento, o reconhecimento e a proteção, o diabo estava questionando quem Jesus era. Se tu és o Filho de Deus. E assim ele faz até hoje comigo e com você. Ele questiona: se você é filha de Deus, por que você está passando por essa luta? Se você é filho de Deus, por que você está desempregado? Se você é filho de Deus, por que você está sofrendo essa necessidade? Mas Jesus venceu em todas elas, para mostrar para mim e para você que é possível nós vencermos. Jesus, ele venceu se posicionando como filho de Deus. Né? Ele não teve medo de citar a palavra de Deus, se posicionar com a palavra de Deus. E assim Jesus venceu. Então a notícia maravilhosa de hoje é que Jesus já venceu. Jesus já venceu as tentações, Jesus já venceu todos os nossos inimigos na cruz do Calvário. Em Hebreus 2,14 diz assim: portanto, vistos que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também, Jesus, participou dessa condição humana, para que por meio da sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Jesus já derrotou o diabo e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Olha que texto maravilhoso, irmãs. Está lá em Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15. Jesus morreu na cruz e ele ressuscitou para vencer completamente o diabo e nos tornar livres de todo medo. Foi isso que Jesus fez para nos dar uma vitória completa, uma vida plena. Jesus ressuscitou para nos dar a vida dele, uma vida abundante, uma vida sem opressão, sem o pecado, sem o medo. Então isso não é maravilhoso? Né? Dá um glória a Deus aí, um aleluia. Foi isso que Jesus fez. Ele nos tornou uma nova criação. Ele nos tornou mais que vencedores. Ele nos deu todas as condições para vivermos uma vida abundante. Ele nos salvou da condenação eterna. Mas não apenas do pecado, mas da condenação, do medo. Ele nos tirou do reino das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor.
Minha irmã, né, esses dias aí de isolamento, né, a gente tem assistido muitos filmes, séries, mas veja aquilo que edifica. Né? Não sei se você já assistiu, quero fazer uma indicação aqui, o filme Quarto de Guerra. Né? Então ele ali mostra a história de uma mulher que decidiu lutar com as armas espirituais pelo seu casamento, pela sua casa, pelos seus filhos. Né? Eu quero te convidar a declarar a palavra de Deus, a verdade, aquilo que nós já somos. Nós somos o único exército que entra numa guerra certos da vitória. Nós já temos a vitória. Jesus já venceu. Então você não será destruída. Você não será atingida. Na verdade, estamos falando de lutas aqui, porque alguns textos falam que nós vivemos uma luta espiritual, mas nós não temos nem que lutar, porque Jesus já venceu. Jesus já lutou todas as nossas guerras e Ele já nos deu a vitória. Não é maravilhoso isso? Isso é tremendo. E aqui existe um texto também que fala, que nos ensina como lutarmos essa guerra. Então, como vivermos e como lutarmos e como usufruirmos dessa vida de vitória, de vencedoras, de mais que vencedoras. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, diz assim: as armas com as quais lutamos não são humanas. Minha irmã, não tente lutar com as armas humanas, do raciocínio, da inteligência, da razão. Pelo contrário, as nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, para destruirmos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-los obediente a Cristo. Ele está dizendo assim, não só em relação ao outro, não só em relação ao ambiente, mas a relação àqueles pensamentos que tentam vir no nosso pensamento. Você não é amada, você não é salva. Né? Esses dias alguém me perguntou, mas será que eu tenho certeza que eu sou salva? Né? Às vezes dúvidas que o diabo coloca. Será mesmo que você é filha de Deus? Esse texto está nos dizendo que nós temos armas espirituais poderosas para levar cativo todo o pensamento de enfermidade, de doença, de derrota, de fracasso, cativos a Jesus, né? A Jesus Cristo. E eu não vou também ler o texto lá, mas você conhece, é um texto bem conhecido, lá em Efésios 6, que fala sobre as nossas armas espirituais, que nós já temos. Então ele fala da salvação, do capacete da salvação. Minha irmã, você já tem a salvação, você já é salva. Fala do cinto da verdade. Fala da couraça da justiça. Jesus já nos fez justos em Cristo Jesus. Fala também do escudo da fé e da espada do Espírito. E para orarmos em todo tempo. Então são armas espirituais que eu e você já temos. Nós somos revestidos com essas armas. Então precisamos usá-las. E como nós fazemos isso? Nos posicionando. Né? Então, puxa, mas às vezes nós enfrentamos essas batalhas, essas lutas. E como vencer? Eu creio que o principal é fazer como Jesus. Né? Jesus venceu Satanás declarando. Jesus venceu declarando a palavra de Deus, a verdade da palavra de Deus. E ele sempre dizia, está escrito, né? E citava a palavra de Deus. Então nós podemos nos posicionar da mesma forma. Então quando nós oramos por libertação, nós estamos usando as armas espirituais, a oração, a fé, a palavra. Né? E isso eu e você podemos fazer aonde nós estamos. Na nossa casa, no nosso lar, no nosso trabalho. Usarmos a autoridade que Jesus já nos deu. Né? Ele nos fez filhos. E se nós somos filhos de Deus, nós temos toda a autoridade. Podemos ungir a nossa casa, os nossos filhos. E declararmos quem nós somos em Cristo Jesus. E o diabo vai ter que retroceder. Não tem como ele permanecer onde a luz está. Mas muitas vezes, né, nós não conseguimos fazer isso sozinho. Então eu queria aqui dar uma
dica, uma orientação, né? Procure a igreja é maravilhosa. Porque às vezes nós não percebemos o inimigo. Então a igreja, através de pessoas, pastores, apacentadores, líderes, eles vão nos ajudar em oração. Eles vão nos ajudar a nos posicionar em Cristo. Então, às vezes, algumas pessoas, né, têm dificuldade. Libertação, parece que é uma coisa assim. Não, é você ver quem você é. Né? É declarar aquilo que a Bíblia já diz a teu respeito. Simples assim. Né? Nos posicionarmos. E a igreja, ela é um instrumento para isso. Então, às vezes, alguém vai chegar, vamos orar junto. Né? Vamos estar junto. Olha, veja o que a Bíblia diz a esse respeito. Apenas reconhecendo o que Jesus já fez por nós. E Ele nos já libertou de todas as trevas. Não estamos mais sobre esse domínio. Não estamos mais sobre esse sistema. Né? Domingo o pastor, né, o Papi compartilhou aqui sobre 2 sistemas. O sistema do mundo e o sistema do amor. O diabo é um usurpador. Sabe o que é ser usurpador? É usar aquilo que não é seu. Então o diabo, nós não pertencemos mais a ele. Mas por vezes, ele vai encontrar um lugarzinho para usar. Né? E por isso nós precisamos nos posicionar e dizer, chega, acabou, pode ir embora. Aqui não mais te pertence. Você não faz parte mais desse mundo. Não há mais acusação contra você. Todos os teus pecados já foram perdoados. E a igreja vai ajudar a gente a enxergar, a ver, a entendermos isso. Eu queria chamar a Admaila, né? Hoje nós invertemos, vamos fazer o nosso momento de libertação aqui, testemunho no final. Então eu queria chamar a Admaila para contar um testemunho de libertação, né, na sua vida. Né? Esses dias eu ouvi esse testemunho e foi muito edificado. Então eu falei com ela, Jean, compartilha com as outras mulheres, porque certamente você também vai ser edificada. Né? O que Jesus já fez por você. Né? Você não precisa mais sofrer. Você não precisa mais viver debaixo da escravidão do diabo. Você já foi livre e liberta em Cristo Jesus. E nós queremos, como igreja, te ajudar e te abençoar para que você viva essa vida plena. Amém? Jim, conta para nós. Amém. Então, eu nasci num lar espírita. E por 5 para 6 anos, nós tínhamos uma prática de consultar com o guia que estava no final da noite. E eu mesmo criança, né? Então era uma prática comum da família. E com 6 anos, nós confessamos Jesus, fomos para a igreja, toda a minha família aceitou Jesus. Mas durante 20 anos da minha vida, eu vivi com pesadelos, opressões, né? E foi assim algo bem forte na minha vida, né? Porque não é um tempo curto, são 20 anos. E onde Satanás se colocava em sonho, dizendo que se eu não me dobrasse aquilo que ele tinha proposto para a minha vida, ele ia tocar nas minhas filhas, ele ia tirar a minha vida. Então não era assim tão fácil assim passar por aqueles pesadelos, e era diário, né? Era toda noite, era sempre. E quando foi um tempo, há 9 anos atrás, quase 9 anos atrás, eu vim para a Comunhão Cristã Aba, e eu fiz o momento de libertação na integração, né? Teve um retiro de integração, e aonde o Papi colocou assim, que se tivesse alguém ali que não lembrava de algo do passado, mas que de alguma forma, inconscientemente, estava guardado, o Espírito Santo, era para falar com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ia trazer a memória. E eu, naquele momento, como se eu voltasse com 3 aninhos de idade. E eu me vi dentro de uma sala, onde eu me consultava, né, com o guia. E eu me vi com 3 aninhos, encolhida, sentada numa cadeira, me consultando, contando do meu cachorrinho Maradona. E isso realmente aconteceu. E eu comecei a chorar muito naquele retiro. E o Papi orando e outras pessoas. E
foi algo assim que me tomou de um choro, de uma dor, de um sentimento que eu não sabia descrever. E eu não lembrava disso. Mas o Espírito Santo naquele momento me trouxe. O Anderson estava do meu lado, meu esposo, falou assim: o que está acontecendo? E eu falei: eu não estou bem. E eu estou aqui encolhida, eu tenho 3 anos, eu falei. E ele falou assim, daí ele chamou a Rosa, né? A Rosa estava ali. E a Rosa veio e falou: o que está acontecendo? Eu disse: olha, não estou bem. E eu chorando muito, como uma criança. E ela falou assim: então, o que está acontecendo? Eu falei: eu não estou bem. Eu estou dentro de uma sala, consultando, assim, contei para ela todo o processo. Ela falou: então, peraí. Então eu vou orar com você e você vai sair daí. Ok? Ela falou firme comigo, né? Porque eu estava como uma criança de 3 anos. E eu falei: ok. E ela me pegou pelas mãos, me levantou daquela cadeira, me colocou andando. E ela falou: agora nós estamos saindo dessa sala. Ok? Eu falei: ok. E ela orando, declarando, né? E fizemos aquele ato profético ali. E como se eu tivesse saído, eu me vi saindo daquela porta branca, né? Daquela sala branca. E a partir daquele momento, para mim, ela falou: agora você vai respirar, né? E eu respirei e fui me acalmando. E aquele processo, né, se findou, né? E eu vivi um processo de escravidão, de opressão, né? E mesmo na igreja, mas não entendendo, né, como poderia me libertar daquilo inconscientemente. Eu não sabia que estava ali, algo guardado, algo preso, que me fazia tão mal, né? Então foi isso. E daí, teve sonhos depois? Não mais. Faz 9 anos que eu estou bem. Glória a Deus, porque Jesus veio nos libertar de toda opressão, de todo medo, de toda angústia, de toda lembrança do passado. Jesus veio para nos dar esta vida abundante. Ontem eu assisti um filme também, outra indicação aí, Mais que Vencedores, né? E ele fazia uma pergunta ali para um personagem: quem você é? E eu fiquei pensando que muitas vezes nós respondemos essa pergunta desta forma. Eu sou uma profissional, eu sou uma advogada, eu sou uma empresária, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou filha, eu sou uma amiga. E então, aquela pastora fez a seguinte indicação para aquela jovem: leia Efésios capítulo 1, capítulo 2 e veja, tente anotar, tente resumir quem você é. E eu, né? E lógico, nós sabemos quem somos. Mas hoje de manhã eu fiz esse exercício. Peguei Efésios, capítulo 1, capítulo 2. E quero recomendar para você fazer o mesmo. E anotar quem você é. E nesses textos, nós não vamos ter tempo para lê-los. Mas nesse texto, ele diz que você é abençoada. Que você é filha. Que você é escolhida, que você é amada, que você é perdoada, redimida, salva, que você é santa, que você tem a sabedoria e o entendimento, que você é selada com o Espírito Santo, que você tem a vida de Cristo, que você é uma nova criação, que você é cidadã do reino de Deus, que você faz parte da família de Deus. E que você é a morada de Deus em espírito. Minha irmã, você é tudo isso e muito mais. Tudo aquilo que a Bíblia diz que você é. Então, quando nós nos posicionamos em Deus, em Cristo, às vezes precisamos de uma ajuda da igreja, como a Dimarla comentou aqui, de um momento de libertação. Mas quando você se posiciona com convicção de que quem Jesus é, da obra que ele fez e daquilo que você é, as trevas não vão resistir, elas vão ter que ir embora. Elas vão ter que te deixar, porque onde há luz, as trevas desaparecem. Então, minha irmã, se posicione em Deus, se posicione nele e vamos experimentar essa vida abundante, essa vida que Cristo já nos deu.
Né? E é tão maravilhoso, porque é algo tão simples, que você pode fazer na sua casa, no seu quarto, e você pode fazer também na igreja. Temos momentos, né? Todos os cultos nós fazemos uma oração por libertação e cura. Porque entendemos que muitas vezes nós precisamos de ajuda, né? Para caminharmos, para sairmos desse lugar de opressão e caminharmos para aquele lugar que Jesus já conquistou para nós. E eu gostaria de ler um texto para encerrar. Vou pedir para o pessoal da música, se bem que nós vamos orar ainda no final. Mas eu gostaria de ler um texto lá em Romanos 8:31, que diz assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? O que diremos, né, diante de tantas lutas, tribulações, opressões, medos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Queridos, Deus é maior que qualquer demônio, que qualquer opressão, que qualquer acusação. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Minha irmã, você é mais que vencedora. Você é mais que vitoriosa, porque Ele já venceu por nós. E nesta hora, eu gostaria de fazer uma oração com você. Né? Eu gostaria que você se posicionasse em Deus. Né? Eu não sei qual é a sua dificuldade, mas você que sente que você precisa de libertação, seja por uma opressão, pelo medo, pela angústia, talvez a ansiedade que gera fome demais, compras demais, ou até de trabalhar demais, toda depressão, medo, fobias, talvez alguma dependência física, química, uma dependência emocional, né? Quantas doenças psicossomáticas, né, que nos trazem dano ao nosso corpo, porque a nossa alma não está bem. Né? Você que tem algum estresse, doenças causadas pelo rancor, talvez pela tristeza, por abusos, ou até pela falta de perdão. Alergias, tumores, dores nos ossos, no estômago, no intestino, nos olhos. Queria te convidar a colocar a mão aonde você tem essa enfermidade. Se alguma opressão, coloca a mão no seu coração. Porque mesmo à distância, nós queremos liberar libertação para você nessa noite. Né? O nosso Deus é um Deus de perto, é um Deus de longe. Certa vez, um centurião procurou a Jesus, porque tinha alguém doente, um servo doente, e estava bem longe. E Jesus simplesmente disse que assim seja feito, conforme a sua fé. E no dia seguinte ele chegou lá. E havia cura, porque Jesus não tem distância. Jesus não tem problemas com distância. Ele está aí na tua casa. O Espírito Santo está aí, aonde você está. Então nós podemos orar. E nós cremos que o Senhor Jesus vai fazer algo poderoso, maravilhoso na sua vida esta noite. Amém? E eu queria te convidar então, para orar comigo, né? Repetindo esta oração. Uma oração de confissão, uma oração de batalha, uma oração de posicionamento de quem somos em Cristo Jesus. Então, eu gostaria de te convidar a dizer assim: Pai Celestial, eu creio em Ti. Eu creio que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou para me dar uma vida nova. Creio que Jesus é o meu Salvador e o Senhor da minha vida. E por causa da obra de Cristo, eu sou filha amada de Deus, salva, redimida, justa e liberta. E nesta condição, eu declaro perdoado
todas as pessoas que me ofenderam ou que me fizeram mal. Nesta hora eu renuncio e resisto a Satanás e seus demônios e todas as suas obras. Eu declaro sem efeito sobre a minha vida e toda e qualquer ação maligna. Eu anulo toda palavra de maldição, fracasso e derrota. Todo trabalho ou oferenda feita nas trevas. Eu declaro que eu tenho paz, alegria, o amor de Cristo. Por isso, toda enfermidade na alma, no corpo, vão embora agora da minha vida. Toda opressão maligna que tem operado na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu casamento, nos meus filhos, no meu trabalho, eu dou ordem agora, vão embora. Em nome de Jesus, e nunca mais voltem. Vocês não podem mais permanecer aí. Por isso saiam agora. Toda maldição familiar que veio por causa dos meus pais e de todos os meus antepassados, eu cancelo agora em nome de Jesus. Eu declaro e recebo o Espírito Santo de Deus, que é quem me conduz a toda a verdade. Ele é o meu guia, o meu ajudador, o meu consolador. E por isso eu posso desfrutar a vida abundante de Cristo. Amém? Vamos tocar o chofar. Esse som era um som que anunciava vitória. E eu quero declarar que você é mais que vencedora. Você é filha amada de Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, declaramos vida, a vida de Cristo. E eu queria te convidar agora para nós vamos cantar esse último cântico para encerrarmos. E é um cântico que é uma declaração. Então cante de todo o seu coração, né, quem você é em Cristo Jesus. Amém? Continuem abençoados. Quem sou eu para que o grande rei me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Se morreu por mim, quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem Deus diz que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem Deus diz que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem Deus diz que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem Deus diz que eu sou. Eu sou quem Deus diz que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será.
sim, eu sou. Em tua casa, Um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. escolhido, perdoado, eu sou quem Deus diz que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem Deus diz que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem Deus diz que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem Deus diz que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem Deus diz que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem Deus diz que eu sou. Eu sou quem Deus diz que eu sou. Eu sou quem Deus diz que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Glória a Deus, Deus é bom.